E se eu te dissesse que um único e simples jogo pode explicar tudo? Desde a beira de uma guerra nuclear, passando pelo comportamento dos animais, até aquela briguinha sobre quem vai lavar a louça hoje. Parece loucura, né? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos maiores enigmas da teoria dos jogos para descobrir qual é, afinal, o segredo da cooperação. Ok, para a gente entender isso, a gente precisa voltar no tempo. Pensa no auge da Guerra Fria. O mundo inteiro, sabe, com o coração na mão, literalmente, no fio da navalha. Evitar que todo mundo se explodisse não era mais um exercício teórico, era uma questão de pura sobrevivência. E essa frase, ela é de arrepiar, é do John von Neumann, nada menos que o pai da teoria dos jogos. Ela mostra perfeitamente o clima da época, a lógica fria, sabe? Parecia que só tinha um caminho: atacar primeiro. Era preciso encontrar uma solução racional e rápido, antes que alguém de fato apertasse o botão. E aí, em 1949, o jogo virou completamente. A União Soviética testa sua primeira bomba nuclear. E pronto, acabou o monopólio americano. De repente, os dois lados tinham o poder de aniquilar um ao outro. Foi aí que os pesquisadores de um lugar chamado Rand Corporation começaram a usar a matemática para tentar decifrar esse jogo. Um jogo perigosíssimo. E o que eles criaram foi um jogo. Um jogo simples na aparência, mas incrivelmente profundo, que era um espelho perfeito desse conflito global, o famoso dilema do prisioneiro. E ele revela uma verdade, assim, bem surpreendente sobre por que a gente coopera e por que a gente trai. Então vamos fazer um exercício rápido. Imagina essa cena. Um banqueiro te convida para um jogo. Ele bota um monte de moedas de ouro na mesa. Você está de um lado e tem outro jogador do outro. Cada um de vocês tem duas opções, só duas: cooperar ou trair. Seu único objetivo é sair dali com o máximo de moedas possível. Pensa aí, o que você faria? Olha só como funcionam as regras. Se você e o outro jogador cooperam, beleza, cada um leva 3 moedas. Um bom resultado para todo mundo. Agora, se você trair e o seu oponente coopera, você se dá muito bem. Leva 5 moedas e ele não leva nada. O contrário também vale. E se os dois traírem ao mesmo tempo? Aí todo mundo se dá mal e cada um ganha só uma moedinha. A tentação de trair é enorme, né? E é aqui que a coisa fica maluca, o verdadeiro paradoxo. Pensa comigo, não importa o que o outro jogador faça, a sua melhor jogada pensando só em você é sempre trair. Se ele cooperar, você traindo ganha 5 em vez de 3. Se ele trair, você traindo ganha 1 em vez de 0. O problema é que o seu oponente é tão racional quanto você, e ele está pensando a mesmíssima coisa. O resultado inevitável, os dois traem e os dois se dão mal. Exatamente como os Estados Unidos e a União Soviética, que gastaram trilhões em armas que no fim não podiam usar. Mas espera aí, a vida real raramente é um jogo de uma rodada só, né? A gente interage com as mesmas pessoas várias e várias vezes. E foi aí que um cientista político chamado Robert Axelrod se fez uma pergunta genial. E se o jogo for repetido? Qual seria a melhor estratégia? Para descobrir, lá em 1980, ele teve uma ideia: criar um torneio de computador. E aí os maiores especialistas em teoria dos jogos do mundo enviaram seus programas de computador para competir. Tinha de tudo. Tinha estratégia super rancorosa, tipo a Friedman, que se você traísse uma vez, ela trairia para sempre. Tinha a Joss, que era meio traiçoeira, parecia boazinha, mas de vez em quando, do nada, ela te apunhalava pelas costas. E tinha a totalmente aleatória. Enfim, dezenas de estratégias, das mais simples às mais maquiavélicas, entraram na disputa. Depois de rodar o torneio centenas de vezes, com todas as estratégias jogando umas contra as outras, o resultado foi, para dizer o mínimo, chocante. Todas aquelas estratégias super complexas, maliciosas, cheias de truques, elas fracassaram. A grande campeã foi a mais simples de todas. O nome da estratégia era olho por olho, ou tit for tat em inglês, e as regras não podiam ser mais fáceis. Regra número 1, comece cooperando. Dê um voto de confiança. Regra número 2, a partir daí, apenas copie o que o seu oponente fez na jogada anterior. Ele cooperou? Você coopera. Ele traiu? Você trai. Só isso. Simples assim. Então a grande pergunta é: por quê? Por que essa estratégia tão simples ganhou de todas as outras? Bom, o Axelrod foi analisar os resultados e descobriu que as estratégias que se deram bem tinham 4 características em comum, 4 segredos, digamos assim, para o sucesso da cooperação. Regra número 1, seja bom. O que isso quer dizer? Simples. Nunca seja o primeiro a trair. Dê o primeiro passo com um gesto de confiança. E não é achismo, não. No torneio, as 8 melhores estratégias eram todas boas. Elas sempre começavam cooperando, abrindo a porta para uma relação positiva.
Agora, ser bom não significa ser ingênuo. E essa é a segunda regra. Retalie. Se o outro lado te trai, você precisa responder na mesma moeda. E imediatamente. Isso manda uma mensagem muito clara. Ei, eu não sou um capacho, você não vai se aproveitar de mim. É ser bom, mas não ser bobo. A terceira regra é absolutamente crucial. Perdoe. Depois que você retaliou, se o oponente estende a mão e coopera de novo, você precisa estar disposto a perdoar e cooperar também. Sabe por quê? Porque guardar rancor só cria um ciclo de vingança sem fim, onde todo mundo perde. O perdão é o que quebra esse ciclo. E, finalmente, a quarta regra. Seja claro. Ninguém confia em quem é imprevisível. Estratégias muito complicadas só geram desconfiança. A beleza do olho por olho é que ele é super simples e previsível. O outro jogador entende rapidinho como você joga, e essa clareza é o que permite que a confiança cresça. Ok, então esses 4 princípios são super poderosos dentro de um computador. Mas a gente sabe que o mundo real é bem mais bagunçado, né? Será que isso funciona mesmo na prática? Pois é, o mundo real tem uma coisa que o computador não tem: ruído. Sabe, mal-entendidos, falhas de comunicação. Pensa nesse exemplo real e assustador. Em 1983, um satélite soviético interpretou o reflexo do Sol nas nuvens como mísseis americanos vindo na direção deles. Por sorte, um oficial de plantão desconfiou e não retaliou. Mas isso mostra o perigo mortal de um simples erro de interpretação. E esse ruído é veneno puro para uma estratégia como a olho por olho. Pensa só, eu coopero, mas por algum erro você acha que eu te traí. O que você faz? Você retalia na próxima rodada. Aí eu, vendo a sua traição, faço o quê? Retalio também. E pronto. De repente, nós dois, que até tínhamos boas intenções, estamos presos numa espiral de desconfiança e vingança sem fim. Mas, e aqui vem a parte mais legal, mesmo com todo esse ruído, a cooperação explode em todos os lugares. Na natureza, você vê impalas se limpando uns aos outros para tirar carrapatos. Na política, os Estados Unidos e a União Soviética conseguiram reduzir seus arsenais nucleares com um sistema de verificação passo a passo, construindo confiança aos pouquinhos. Isso prova que a cooperação não só é possível, como pode florescer e até dominar um mundo que parece ser só de traidores. Isso nos leva a uma das ideias mais importantes de todas. A gente tem a mania de pensar na vida como um jogo de soma zero, sabe? Tipo xadrez ou pôquer. Para eu ganhar, você tem que perder. Mas a grande maioria das situações na vida real, nos negócios, nos relacionamentos, na amizade, são jogos de soma não zero. Ou seja, é totalmente possível que os dois lados saiam ganhando. Então o objetivo muda. Não é mais sobre derrotar o outro jogador. O objetivo é a gente trabalhar junto para tirar o máximo de moedas do banqueiro, que é o jogo da vida. A cooperação não só divide o bolo, ela aumenta o tamanho do bolo para todo mundo. Ela cria recompensas que simplesmente não existiriam se cada um jogasse por si. Então, da próxima vez que você se encontrar num dilema, seja ele qual for, lembra daquelas 4 regrinhas de ouro. Seja bom, mas não bobo. Retalie, mas também perdoe. E, acima de tudo, seja claro e previsível. São 4 princípios super simples, mas que têm o poder de mudar completamente o resultado do jogo. Porque no final das contas, o jogo é a própria vida. E cada interação que a gente tem, cada escolha que a gente faz, é uma jogada. Essas jogadas somadas moldam o nosso mundo. As suas escolhas importam, e muito. A pergunta que fica é: qual vai ser a sua?